Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que tentou nos últimos dias a contratação de Christian Medina, um dos talentos do futebol argentino. Por favor. Informação exclusiva, o São Paulo já recusou uma proposta do Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as condições oferecidas pelo Fla e os próximos passos das tratativas, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. O Tricolor tentou nos últimos dias mais uma investida por Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Você vai lembrar dele, jogador formado no Boca Juniors e comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Medina e seus representantes já tinham um acordo para que ele virasse jogador do Botafogo, mas o Fogão tem um transfer ban contra si que o impede de ser registrado. Ele inclusive voltou a jogar pelo time argentino nessa temporada diante desse impasse com o Botafogo. Foi por causa desse contexto que o São Paulo mais uma vez procurou os investidores. E aí, vocês topariam colocá-lo no São Paulo de graça ou em quais condições? A resposta desses investidores foi uma pedida extremamente alta para que o negócio acontecesse. O São Paulo precisaria comprar o atleta. E hoje, você sabe, o Tricolor não tem grana para muitos investimentos. Dá para assegurar que Medina está completamente descartado. E ele é só mais um dos vários jogadores para o meio campo que o São Paulo tentou. Cauli do Bahia, operação que não deu certo. Kevin Zenon, poucas chances de o Boca Juniors aceitar uma proposta do São Paulo, uma incompatibilidade financeira entre os clubes. Recentemente também o São Paulo tentou Julian Fernandes, meio atacante que pertencia ao New York City e foi emprestado para o Rosário Central. O Tricolor ainda busca um camisa 10, mas esbarra na sua incapacidade financeira. Informação exclusiva, o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado, houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe alguma possibilidade de Zenon, meio atacante do Boca Juniors, estar perto de virar reforço do São Paulo? Questionei uma fonte tricolor antes de gravar o vídeo e a pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação quente ou próxima de ser concretizada pelo São Paulo. Em relação especificamente ao Zenon, o jogador até gostou da ideia de trocar o Boca Juniors pelo São Paulo. No Boca ele não tem conseguido ser protagonista e existia a promessa de que por aqui ele teria bastante espaço, mas não houve acordo entre Boca Juniors e São Paulo. O Tricolor não tem grana para comprá-lo e solicitou um empréstimo com opção de compra. Essa oferta foi recusada pelo Boca Juniors. Nicola, mas o São Paulo acaba de embolsar 2,5 milhões de dólares da venda do Rodriguinho. Não daria para usar essa grana para fazer essa negociação? A ideia do presidente Harry Macis é usar praticamente todo o dinheiro vindo da transferência do Rodriguinho para pagar direitos de imagem atrasados. Ele não quer que o Tricolor continue atrasando 2 meses e evitando o complemento do terceiro mês pagando na última hora. Essa situação o incomoda demais. Belo Martins, vai, Paquetá, Rony foi por Santos mesmo, podemos falar também, vai, Alisson, vai logo. Então vamos lá, Hernan, não tem mais essa história do Alisson? Então você estava contando o bastidor de como você recebeu essa informação. Sim. E o que é? O Corinthians não tem 1 milhão para pagar para o São Paulo? Bom, vamos lá. A história Loucura isso, é a seguinte. O Corinthians
vinha numa negociação com o São Paulo e uma negociação num bom tom, numa conversa muito ajustada, numa conversa muito amigável. O Corinthians assinou e aprovou a proposta, a contraproposta que foi enviada pelo São Paulo, com todos aqueles termos que a gente cansou de falar aqui, e tinha aquela condição de R$1 milhão para liberar o jogador, pagamento feito à vista para liberar o jogador. Pois bem, o Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira. Foi algo que foi colocado e já imposto pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira para contratar o Alisson. Dentro desse cenário de não ter R$1 milhão para fazer essa operação, o Marcelo Paz tentou contornar a situação, conversando com a diretoria do São Paulo, conversando com o Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, para tentar parcelar, para tentar ajustar, para tentar achar alguma saída. O São Paulo bateu o pé e desde o começo a gente vem informando, o São Paulo não vai mudar essa condição. O que tá no acordo, o que está assinado, o que está aprovado, vai valer. Ontem, o Corinthians, nessas conversas longas, nessas negociações, o Corinthians disse, não temos R$1 milhão. E o São Paulo falou, então beleza, então o jogador volta a treinar. Caramba. O jogador vai ter que voltar para o São Paulo. E aí o staff do jogador, o Nick Arcuri, também recebe essa informação e a negociação se dá por encerrada por hora. Caramba. O Corinthians, isso é importante a gente deixar aqui bem claro, o Corinthians entende que se mudarem as condições, a negociação volta. Se mudarem as condições, a negociação volta. O São Paulo bate o pé que não volta. Uma informação importante, o Alisson ontem conversou com a comissão técnica do Corinthians, agradecendo o esforço da comissão técnica por o Dorival falar publicamente, o Dorival pedir para a diretoria do Corinthians a contratação especificamente do Alisson. Depois do jogo lá da Vila Belmiro, o Dorival falou do Alisson num tom já dele contratado. Falou, exato. O Alisson deixou bem claro que algo no sentido assim, olha, não foi culpa da comissão técnica, e sim da situação. Uma informação de bastidor aqui para vocês. Tanto Corinthians quanto São Paulo entendem que o Alisson é vítima da situação. O que não teve foi um acordo entre os clubes. Por quê? E acabou até expondo, né, o jogador. O Alisson está totalmente exposto. Por quê? Vamos lá. Pré-temporada do São Paulo. Crespo e comissão técnica viram para o Alisson e falam o seguinte: não tem espaço para você nesse time. Você não é a prioridade para jogar no São Paulo esse ano. Alisson começa a buscar ares novos. Pinta a proposta do Corinthians, a pedido do Dorival. Começa uma negociação. O Alisson topa, o Alisson vai para o CT para fazer exames médicos, até então estavam marcados os exames médicos. Ele não vai fazer os exames médicos porque o Corinthians não depositou R$1 milhão. E ele acaba visitando o CT. Ele foi lá, visitou, mas... Não tinha como fazer exame médico porque o Pix não tinha caído. Não, é o que você falou, isso dá até um problema jurídico depois pro jogador, trabalhista. Claro, o Alisson foi lá, visitou o CT e beleza. O Alisson não tem culpa de nada, não tem culpa. O Alisson é mercenário, o Alisson quis ir embora. O Alisson pediu para ser negociado porque o treinador disse a ele, a comissão técnica disse a ele que ele não estava nos planos. Não, o Crespo falou isso na entrevista coletiva. Falou sobre o Alisson, o jogador não quiser ficar, a gente vai negociar. O Crespo falou, o Dorival falou da chegada também do Alisson. Exatamente. Então, tanto São Paulo internamente quanto Corinthians entendem que o jogador é vítima. O que não teve foi um acordo. Então o Alisson volta a trabalhar no São Paulo e vai treinar nos horários alternativos, treinando separadamente do elenco, como estava treinando antes. Caramba. Porque não está nos planos do Crespo. Isso já está muito claro. E agora é Rafinha, é Rui Costa, é presidente Macis que vão decidir o que fazer com o Alisson. Exercício de futurologia. Crespo
Futuro em aberto? Se amanhã, eu não estou aqui sendo maldoso, mas se amanhã o São Paulo não tem resultados e o Crespo sai, vem o treinador, pode chegar e falar, eu quero o Alisson. Pode acontecer. Claro. Como pode acontecer também de chegar um treinador e falar assim, o Alisson não é do meu perfil, pode negociar, pode tentar um outro clube. Então, assim, tudo está em aberto. E o Alisson, nesse momento, a tendência, acho que o Bruno Andrade tem a informação, que ele volta a treinar, né, Bruno? Nesse momento. Volta a treinar hoje, aliás. Hoje? O São Paulo já avisou nova. o Alisson para ele... Hoje, ele se reapresenta com jogadores que não foram convocados pelo Crespo para enfrentar o Flamengo logo mais na estreia do Brasileirão. Então é isso, a negociação para já caiu, como bem explicou o Hernan em detalhes, enfim, acontece. É um absurdo, né? Enfim, a nossa live não é de opinião, é de informação, mas é um absurdo um clube com a grandeza do Corinthians não ter em caixa R$1 milhão para pagar à vista um bom jogador, um reforço importante para Dorival Júnior. Mas a informação é essa, com um negócio rompido, sem negócio, o São Paulo já comunicou e o Alisson se reapresenta hoje, volta a treinar com o elenco, mas hoje, no caso, com jogadores que não foram relacionados para o jogo de logo mais contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vida que segue. Eu tenho duas dúvidas. Uma que, na verdade, não era minha, mas o chat mandou aqui. A pergunta eu achei bem boa, tá? Perguntando, foi o Eduardo que perguntou e vi outras pessoas perguntando também. Existe a possibilidade dele rescindir o contrato com o São Paulo, Hernan? Aí ele ficaria livre para ir para o Corinthians? Existe essa possibilidade? O contrato dele foi renovado agora. O Alisson renovou recentemente o contrato. Tá. Salvo engano, o contrato dele é até 2028. Caramba. Porque o Alisson antes do Alisson se lesionar, ele estava numa fase que ele estava sendo citado, ou pelo menos ele estava em pré-lista de seleção. Quando era o próprio Dorival o treinador. Então teve uma extensão de contrato boa. Exato. O Josiel tá perguntando aqui, ele mandou, o Corinthians está falido. A questão é a seguinte, o Corinthians ele não tem o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, falou, não tem como eu pagar, ou o Corinthians falou assim, não, eu achei que esse valor é alto e acho que não vale, esse negócio eu não quero. Porque são situações, assim, diferentes, né? Assim, eu vou reproduzir... Contrato até 2027, mandou aqui o 27? Então, final de 27. É um ano, 26 corrido. 27. Então, é 27 corrido e 28 corrido. São mais 2 anos de contrato de um jogador de 30 anos. Então, assim, é um contrato longo. Para rescindir tem multa, para rescindir tem salário. Assim como outros atletas, o Alisson tem atrasados para receber. Então, perguntaram aqui, mas se o São Paulo estiver devendo, não dá para rescindir? Mas o São Paulo tem atrasos de 2 meses de imagem e está indo para o terceiro. O mês está virando, não pagou ainda. Saber se é ali na folha, né, para configurar um atraso ali também, né? Mas o São Paulo não vai deixar ir para a justiça para o cara sair livre. Isso. Não vai acontecer. Exato. Você tem contrato com o jogador. Porque assim, o negócio, vamos lá, o negócio era muito vantajoso para o São Paulo, tá? Porque assim, aí a gente tem que colocar um mérito do São Paulo nessa história toda. O São Paulo defende os interesses dele nessa negociação toda. E é mérito do São Paulo porque jogador de 30 anos, que o teu treinador vai lá e fala que ele tá fora dos planos. Aí vem o Corinthians e quer contratar. Rival. Porque só aí você já tá tomando pancada do teu torcedor. De graça. Porque um rival tá querendo contratar. Você tá reforçando um rival. Aí o cara vai com o Dorival, joga bem, aí é mais pancada. É pancada o tempo todo. É verdade. E aí é o seguinte, o contrato, teoricamente, estava bem amarrado. Um cara que foi embora, que teoricamente iria embora, para um rival. E o teu treinador foi lá e jogou ele meio que nos leões, porque foi publicamente numa coletiva também. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão de bônus. E no final do empréstimo, mais 3 milhões, se eu não me engano eram 3 milhões, o jogador tinha um valor de mais 2 milhões. O jogador tinha um valor de mercado alto, cara.
para jogador de 30 anos. Era um valor de mercado alto. Então você tinha um valor de empréstimo, um valor de bônus e um valor de opção de compra. Fala, Bruno. Não, coisa rápida para complementar, com quem eu conversei agora que confirma essa reapresentação do Alisson, me disse o seguinte, enfim, só duas questões importantes que, por enquanto, para além do Corinthians, não existia nenhuma outra conversa em paralelo com outro clube, ou seja, apesar de o Alisson ser um jogador que possivelmente interessa a muita gente no Brasil, ninguém bateu a porta nem do Alisson e tampouco do São Paulo para abrirem negociações. Ele, a princípio, continua no São Paulo, mas com essa queda do Corinthians, esse travão na negociação, quem trabalha com o Alisson acredita que, independentemente de o Crespo amanhã querer ou não contar com o jogador, mas que a partir de hoje mais sondagens ou sondagens do Brasil vão acontecer. Porque a mensagem para o mercado é: o Alisson estaria muito próximo do Corinthians, ou seja, era um jogador negociável do lado do São Paulo, sinal então que quem tem dinheiro, quem tem interesse, quem carece de um jogador com essas características, é possível então que nos próximos dias interessados surjam para o Alisson, e aí depois vai depender, claro, da proposta para o jogador, da proposta para o São Paulo, mas que inicialmente fica, mas que o fato de estar no mercado abre a porta ou abre as portas para outros clubes, especialmente no Brasil. Esse é um bom ponto, porque agora o Alisson é um bom jogador, tem gente que pode estar interessada e falar: São Paulo é 1 milhão, um empréstimo, tá aqui. Não pode. E que tipo de negociação agora vai ser feita, né? Então, essa é a minha dúvida. Porque, por exemplo, é por empréstimo ou se é... Não. Sabe por quê? Por exemplo, o rival Corinthians, rival direto. Rival direto. Será que para um time que acabou de subir, por exemplo, Chapecoense, será que vai ser o mesmo modelo de negócio? Essa é a minha dúvida. De empréstimo e depois o... Será que o São Paulo não vai afrouxar se for emprestar para Chapecoense? Será que o Alisson topa ir para o mercado de um clube que acabou de subir? Tem essa também. Tem. Tem alguém aqui que mandou, peraí que eu perdi, que tá chegando bastante mensagem, mas ele falou aqui que o Alisson ficou queimado com a torcida do São Paulo. Ó, essa aqui, ó, Kevin Zenon. Alguma notícia de Kevin Zenon? Sérgio Ricardo. São Paulo, sem money. E ele ficou queimado com a torcida do São Paulo? Cara, assim, ó, vamos lá. Acho que é importante o torcedor de São Paulo fazer uma análise do cenário como um todo. Porque assim, eu vi muita gente na rede social falando Judas, não sei o quê, se queimou e tal. Vamos lá. É importante a gente citar que é rede social. Rede social é rede social. O termômetro é o estádio. Sim. Se o Alisson for relacionado para um jogo no Morumbi, acho que o termômetro é quando o nomezinho dele for lá no placar. Sim. Vamos relembrar o que a gente falou ontem aqui do Rony? Sim. O Rony foi muito vaiado. Na Arena MRV. Na Arena MRV. Acho que o termômetro real mesmo, palpável, é o do estádio e não da rede social. Mas é interessante a gente trazer esses bastidores aqui, e isso obviamente vai rodar muito nos nossos cortes, nos programas da ESPN, aqui no Fala Fonte e tal, porque, cara, o Alisson é um jogador que só quer jogar. Ele só quer o quê? Exercer a função dele, fazer o trabalho dele. Seja no São Paulo, seja no Corinthians, seja em qualquer outro clube. O cara, além de tudo, o cara é um trabalhador. Claro. O cara quer exercer a função dele. O cara passou por lesão, tá voltando e quer ter chance de jogar Porque na também. rede social fica circulando muito aquela coisa lá. Ele deu uma entrevista recente lá, quando ele estava na fase boa, falando: eu acho que no Brasil eu não jogaria em nenhum outro clube, acho que só no São Paulo. Mas assim... Claro, o cara vai falar o quê? O cara tá numa fase boa, tá numa fase espetacular e tal. Vem à mente isso, o cara fala e beleza, é do jogo, acontece. Eu poderia falar anos atrás que eu só trabalharia em uma televisão. E hoje tá aqui, feliz. Feliz, Não saudável, saudável, bonito, com colágeno. Exatamente. Depois da harmonização... Depois de ter passado pelo Lata Velha... Qual o salário dele? Estão perguntando aqui se é alto ou se é baixo. Cara, assim, ó, eu sei, mas eu não vou falar, porque eu não falo de salário. Mas ele tá entre os maiores do São Paulo? Não tá. Não. E não seria dos maiores do Corinthians também? Bom, porque se for maior do Corinthians, aí é o Memphis, que é... Não. Não é?
Aí não dá pra chegar nesse Não, patamar. não é. Mas então é isso, tá? Ele vai ser... Tem a enquete aí, Leão? Como é que tá? Porque ele volta a treinar hoje, então, no São Paulo. Assim, ó, é um salário médio de um jogador importante de elenco. Não é astro, mas também não é um juvenil. Mas aqui na nossa enquete tá 70% que não tem mais clima pra ele no São Paulo. Eu Essa acho coisa que de clima muda, gente. Eu acho que hoje relacionar o Alisson na comissão técnica do Crespo, para mim é quase que impossível. Sim, sim. Eu acho que eu não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que é improvável. Porque assim, no futebol tudo pode acontecer, mas hoje com o Crespo é improvável. Por causa das declarações e tudo mais. O Crespo falou, exato. Exato. Mas assim, deixa o cara treinando, vê se aparece uma oportunidade, vê se surge alguma coisa. Enquanto isso, vão rolar. E de repente, vai que muda algum cenário. E é importante, porque assim, a gente já viu várias vezes acontecer o quê? O jogador decidiu abrir mão, pagar do próprio bolso, os empresários fizeram aquela coisa de pagar do próprio bolso, investimento e tal. Soube de informação, que não vai... O próprio Alisson e seus representantes, ou a agência que cuida da carreira do Alisson, eles não têm a intenção de fazer isso. Porque assim, no pensamento da agência, e eu opinando aqui tá certo, o Alisson não é uma aposta. Não. O Alisson é um jogador já consagrado, um jogador já vencedor, é um jogador já experiente. Então não faz sentido você investir um jogador de 30 anos que por onde passou ele conquistou títulos.